Olá a todas e todos, é muita alegria participar dessa atividade aqui com a UME. Obrigada, professora Vanessa, pelo convite. E já peço desculpas, né? Vou fazer um vídeo rapidinho aqui. Nós estamos trabalhando na organização da Sexta-feira Solidária, então o tempo está um pouco apertado. Bom, meu nome é Mariana Esteves, né? Mariana Esteves de Oliveira, eu sou professora da UFMS no curso de História e no programa de pós-graduação Mestrado em Educação. E meu tema de pesquisa é movimentos sociais, então eu não trabalho necessariamente com a questão racial, mas por conta do tema dos movimentos sociais, né? A gente conhece um pouco a trajetória do movimento negro e das lutas do povo negro, né, desde antes da abolição para que ela ocorresse, né, desde as resistências contra a escravidão até hoje, né, em prol dos direitos das pessoas pretas e pardas, né, os chamados negros no Brasil, incluindo as cotas e etc. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Dia da Consciência Negra, né? A questão da consciência negra, por que ela é importante, né? Por que é necessário ter um Dia da Consciência Negra. E vou trazer aqui alguns slides, nada muito acadêmico, eu quero ter uma conversa com vocês bem informal, bem tranquila, né? Gostaria que vocês depois mandassem por meio da professora Vanessa, né, as impressões, essa conversa, né, se a gente pudesse continuar essa conversa em algum momento, né, fica aqui o convite, né, para a gente realizar outras atividades juntos, né, e juntas. E agora vamos falar um pouquinho do Dia da Consciência Negra, né, no dia 20 de novembro. O dia 20 de novembro não é necessariamente a primeira data para se comemorar, né, a liberdade do povo negro no Brasil. Inicialmente, o dia era 13 de maio, né? Só que esse dia 13 de maio foi um dia definido pela classe dominante do Brasil por conta da assinatura da Lei Áurea, né? E o povo negro no Brasil tem a compreensão de que a Lei Áurea não foi em si um presente, né, da família real brasileira para a população negra do Brasil. Ao contrário, né, ela foi o resultado muito tardio, bastante tardio, de uma luta que acontecia já há séculos, que o próprio povo negro brasileiro, né, e afro-brasileiro, já empreendia, né, a luta pela liberdade, a luta contra a desumanização do povo negro, a luta pelo fim do sequestro do povo negro. Então, o próprio movimento negro, né, hoje muito conhecido como o movimento negro unificado, mas que já passou por muitas metamorfoses, né? O movimento negro não é uma única coisa só no Brasil, mas hoje ele é bastante reconhecido por ser o movimento negro unificado. O movimento negro propôs, né, além de uma série de políticas públicas de reparação, que o dia que fosse comemorado realmente a consciência negra no Brasil, a importância, né, de ser valorizado os negros e negras no Brasil, fosse o dia 20 de novembro, que é uma data ligada a Zumbi dos Palmares, o maior quilombo brasileiro, e na Serra da Barriga, né, o quilombo do século XVII, né, quer dizer, muitos séculos passados, nós já reconhecíamos que havia muita resistência do povo negro em relação à sua liberdade e o seu direito de serem sujeitos históricos. Então, consciência negra, eu trago a pergunta, né? Por que é preciso ter um dia da consciência negra, né? E aí, adianto que às vezes a gente pode ouvir uma piadinha, né? Alguma coisa, mas não pode ter um dia da consciência branca, né? Ocorre que o entendimento do movimento negro, né, é que esse grupo, o povo negro brasileiro, afro-brasileiro, foi bastante submetido e subjugado, né, durante
toda a história do Brasil, especialmente nos 300 anos de escravidão, né, de sequestro das pessoas que foram escravizadas, tiradas dos seus territórios, das suas aldeias, das suas famílias, né, e trazidas para cá como mercadoria, né? E essas pessoas, elas trabalharam aqui, produziram esse país, trabalharam sem direito a salários, trabalharam sem direito à liberdade, produzindo a riqueza desse país, a riqueza da classe dominante, né? E reproduzindo uma história em que o povo negro foi subjugado, submetido como hierarquicamente inferior, tratado como inferior, como não gente, e proibido de frequentar a escola, e uma série de conjuntos de proibições e elementos que transformaram esses homens e mulheres em sujeitos que sofreram um prejuízo histórico, de modo que esse prejuízo é herdado, ele não é possível de ser reparado em uma, duas ou três gerações. O prejuízo histórico ainda persiste, até porque, como considerações de uma historiadora, o racismo e a questão racial não estão no passado. Não é possível que a gente diga aqui, nesse vídeo, nessa pequena digressão, que o povo negro tem uma contribuição na história do Brasil. Ele tem uma contribuição no Brasil. O povo negro não acabou, a história não acabou. E o povo negro é maior do ponto de vista numérico do que a população não negra no Brasil, né? Do que a população branca, por exemplo, indígena, ou a população amarela, né? Os orientais. Nesse caso, como uma população muito grande, ela ainda é responsável majoritariamente pela produção da riqueza desse país. Então, Silvio de Almeida, inclusive, diz que nós vivemos num território que foi forjado pelo trabalho de negros e negras. Né? Mas aí também podem existir perguntas ou comentários, eu vou partindo dessas perguntas e comentários do senso comum, tá, pessoal? Quando a gente parte dessas perguntas, a gente observa como essas questões que muitas vezes são colocadas em forma de piadinha, né? Colocadas em forma de problematizações aparentemente inocentes, elas devem ser argumentadas, né? Devem ser, de alguma forma, respondidas com argumentos. Uma das questões, quando se trata de escolher um dia para ter um debate sobre a consciência racial no Brasil, sobre a consciência negra, também emergem discursos como: eu não vejo raça, eu não vejo cor, não existem raças, a biologia já nos provou, científica e biologicamente, que não existem raças, apenas a raça humana. E isso está muito correto. A biologia, a genética, ela já ela já aludiu, ela já comprovou que só existe uma raça humana, é a raça humana, que, do ponto de vista biológico, é a mesma, é igual. Por dentro, nós somos iguais, né? Então, não há nada que nos faça, por exemplo, nada que nos faça ser melhor em uma coisa ou pior em uma coisa, porque naturalmente eu tenha nascido branca e naturalmente um sujeito que nasceu não branco, um sujeito preto, pardo, amarelo, faça melhor porque ele nasceu com aquele biotipo, com aquele fenótipo ou dentro de um âmbito étnico, racial, cultural. Então, se não há raça, a grande questão a que se faz não há raça, mas não existe racismo? Não existe racismo? Pensem, existe racismo? Pensem se vocês reconhecem que em algum momento há, de alguma forma, uma noção de que existem
pressupostos raciais colocados fundamentalmente numa sociedade que se erigiu sob a hierarquia da superioridade da raça branca sobre as outras. Então existe racismo. Nós vemos em todos os dias nos jornais, né? E existe um racismo no Brasil que é um racismo não explícito, um racismo não dito, um racismo calado, que é aquele, por exemplo, de pressupor que um homem negro é suspeito quando você encontra com ele à noite na rua, que uma mulher negra que está varrendo a calçada é empregada doméstica e não a dona da casa. Esse pressuposto que nos faz cometer vários atos falhos nos permite perceber em alguns momentos que nós, na sociedade, naturalizamos a colocação de que há lugares raciais no Brasil. Então, quando olhamos para uma foto de uma formatura de um curso de medicina numa universidade privada, por exemplo, vemos poucos homens e mulheres negras nessas fotos. Mas se nós olharmos de um outro prisma para uma foto de um grupo de garis no Rio de Janeiro, nós vamos observar que a maioria desses trabalhadores e trabalhadoras seriam ou são negros e negras. Então, o racismo no Brasil, ele não se trata só da injúria racial, de dizer o que de dizer para o outro, né, que ele é negro, que ele vale menos, ou, né, de cometer o racismo em si como o crime para o qual ele já foi tipificado e com o qual nós comemoramos pelo fato, inclusive, de ser inafiançável. O crime de racismo no Brasil ele é silencioso porque ele apenas reproduz essa estrutura, essa noção de que as coisas estão no seu lugar quando as mulheres negras são mais trabalhadoras domésticas no Brasil do que deputadas, e quando os homens negros são mais trabalhadores das ruas e dos campos e das fazendas e das indústrias do que médicos, juízes, desembargadores. Esse não lugar, ou esse colocar as coisas no lugar que já estavam, que foram colocadas por uma sociedade racista, imprime a noção de que nós vivemos no racismo estrutural, ou seja, a nossa sociedade é racista. Não tem muito a ver apontar o dedo se eu sou racista, você é racista ou aquele não é racista. A sociedade é racista porque ela está estruturada nesses pilares, né? Então, a Angela Davis, a socióloga norte-americana bastante conhecida, inclusive por compor o movimento dos Panteras Negras nos anos 70, ela diz que numa sociedade racista, não basta você não ser racista, você dizer que não é racista, é preciso ser antirracista, ou seja, é preciso combater de fato o racismo, porque não combatendo o racismo, eu estou dando anuência para a continuidade e reprodução de uma sociedade racista, que é a sociedade que nós vivemos hoje. Essa sociedade racista, ela também se enquadra num conceito que o professor Silvio de Almeida ajuda a conhecer, a desenvolver, que é o racismo estrutural. Né? Para o Silvio de Almeida, como o Brasil teve quase 400 anos de escravidão, ou que depois da escravidão ele tenha se desdobrado no trabalho mais mal pago, né? Que é o trabalho doméstico, por exemplo, o trabalho da força braçal, desses homens e mulheres negros que se mantiveram em situação marginalizada, não foram indenizados, ao contrário, né? Quem foi indenizado no Brasil pela escravidão foram os fazendeiros, né? A classe dominante foi indenizada, né? Quando houve a abolição, mas os trabalhadores e trabalhadoras que foram libertos, entre aspas, né? Mas que saíram da condição de escravizados, esses homens e mulheres não foram indenizados, não receberam terras, não receberam casa, não receberam nada. Ao contrário, o Brasil criou uma política de imigração que, entre elas,
compreendia e preconizava um projeto de embranquecimento, né? Uma noção de que com a mestiçagem, em 3, 4 gerações, o Brasil já seria muito mais branco. Esse era um projeto, né? Nina Rodrigues trabalha com esse projeto, e nós temos, inclusive, autores famosos que participaram, né, da constituição desse projeto, como o próprio Monteiro Lobato, participava, né, do grupo da eugenia no Brasil. Portanto, é uma coisa que não era escondida, era um projeto, né, de realmente diminuir o caráter negro, né, a população negra no Brasil. Então, é impossível, da nossa parte, negar que o Brasil se constituiu, do ponto de vista dos seus pilares, da força de trabalho, da construção dessa sociedade, pelo trabalho de escravizados, de homens e mulheres negras, cujo trabalho era gratuito, justamente porque esses homens e mulheres eram desumanizados, eles não eram considerados humanos, né? Havia uma hierarquia que subjugava o negro em relação ao branco, a supremacia branca, no caso, né? Dessa forma, o racismo, então, não se trata de uma atitude individual, né? Não é um ato que um sujeito, um indivíduo comete, mas é um sistema todo que gera, e aí, como professora de história, eu garanto para vocês que continua gerando, né, pela força da sua reprodução, o que se chama de prejuízo histórico. Então, nós trabalhamos com o conceito de desigualdade, o conceito não é automaticamente da escravidão, né? Mas há um processo de força reprodutiva, de reprodução dessa sociedade por conta de séculos de exclusão. Tá? Essa desigualdade, ela não é uma opinião, ela é absolutamente palpável, ela é visível e ela é observável através de dados. Então, diversos institutos de pesquisa conseguem compreender, fazer uma leitura mais estrutural mesmo, né? Aquela que não se trata de trabalhar com os indivíduos de exceção. Não é? Quando a gente fala, nós vemos tão poucos juízes, tão poucos médicos negros, professores universitários negros, vocês podem dizer, eu conheço eu tenho um amigo. Sim, nós podemos trabalhar com a exceção e que essa exceção seja sempre a inspiração, né? Aquilo que a gente chama de representatividade, né? Hoje em dia, a televisão faz muita representatividade, isso a gente tem que comemorar, mas ela só não basta, porque a representatividade, ela pode, de alguma medida, reduzir as conquistas ao exemplo, né? E não à estatística, e não a uma equidade, né? A desigualdade racial, ela é muito páreo à desigualdade racial. Enquanto pretos e pardos são a maior parte da população do Brasil, são ainda minoria que frequentam os cursos superiores. Por que é preciso ter cotas nas universidades? Né? Por que é preciso ter também bancas de heteroidentificação para pretos e pardos nas cotas universitárias? Porque nos cursos mais concorridos, há inúmeras fraudes de pessoas não negras, né, pessoas brancas, tentando usurpar esse direito obtido, né, pelo movimento negro, que são as cotas pelo fenótipo, né? Também há cotas sociais, há cotas que são vinculadas entre a questão de raça e classe, e há as cotas apenas raciais também. Essas cotas raciais, elas partem do princípio que, para uma pessoa preta chegar na universidade, é mais difícil para ela, porque ela vai sofrer racismo, e as portas vão ficar se fechando no decurso da vida dela. Porque ela sofre racismo por parecer uma pessoa preta. Por isso que é abordado a partir do fenótipo, né? Então, as pessoas pretas no Brasil têm menos acesso às universidades, né? Representam ainda a maioria das pessoas pobres e a maioria das pessoas vítimas de violência, inclusive de violência policial. Eu vou tratar um pouquinho mais à frente. O salário médio, o rendimento médio de pessoas brancas é cerca de 40% maior
que de pessoas pretas e pardas. E esse dado é um dado do IBGE. De modo que essa desigualdade, ela não é uma desigualdade individual, ela é uma desigualdade estrutural, né? Isso está dado em toda a divisão do nosso mapa, né, do nosso território. Durante toda a nossa história, nós tivemos essa superioridade racial imposta dos brancos para as pessoas pretas, pardas, indígenas, né? Em alguma medida também as pessoas amarelas, mas o racismo imposto às pessoas pretas e pardas é infinitamente mais doloroso na medida que até o presente momento impede esses homens e mulheres de acessarem todos os mesmos direitos que os homens e mulheres brancas, né, já acessaram e já gozam há muito tempo, tá? 77% das vítimas de homicídio são pessoas pretas, segundo o Atlas da Violência. Isso também se reverbera no mundo do trabalho. Nos mundos do trabalho, os cargos gerenciais, por exemplo, quase 70% deles é ocupado por pessoas brancas, né? São gerentes de bancos, gerentes de lojas, gerentes de empresas, gerentes de indústrias, enquanto apenas 30% é ocupado por pessoas pretas ou pardas, né? De modo que isso também vai reverberar na subocupação, ou seja, também serão mais desocupados ou desempregados as pessoas pretas no Brasil. 30% dos desempregados são negros, enquanto apenas 20% são pessoas ou subutilizadas, né, no próprio mundo do trabalho, são pessoas brancas. A gente já falou um pouquinho sobre distribuição de renda, né, uma superioridade de em torno de 32 a 40%, né, de salário entre pessoas pretas e pardas, né, com relação às pessoas brancas. A violência também nós já chegamos a comentar, mas a taxa de homicídio a cada 100 mil jovens em 2017 por pessoas brancas foi 34% e entre pessoas pretas ou pardas, elas 98, né, no total. Então, desculpa, não é por cento, é total. De modo que esta realidade nos coloca uma questão. As pessoas não têm culpa de sofrerem homicídio, mas onde é que elas estão, onde que elas residem, em que situação o Estado está perto ou não está perto, onde é que o Estado protege mais os homens e as mulheres da nossa sociedade, onde é que há mais policiamento para proteção das famílias no Brasil, não para a repressão, para a proteção. Então, é um caso a se pensar na medida em que nós estamos há pouquíssimo tempo de uma chacina que foi, obviamente, ainda de forma muito complexa para a gente analisar, foi muito desastrosa, né, para várias famílias de populações periféricas no Rio de Janeiro, no último dia 29, ou 28 e 29 de outubro. Com relação à educação, nós temos uma taxa de analfabetismo que ainda persiste no Brasil, mas entre pessoas brancas, ela se dá, no total, a menos de 4%, né? Já com pessoas pretas e pardas, ela se dá a 9%, enquanto, inclusive, no âmbito das escolas do campo, né, ou no mundo rural, ela chega até 20%, né, das pessoas pretas analfabetas quando residentes no campo no Brasil, né? Com relação à representação política, esse é um dado bastante alarmante também, né? 75%, né, dos políticos deputados federais eleitos na penúltima eleição geral foram de pessoas brancas e outras etnias que não preta ou parda, ou seja, amarelos, né, e até indígenas. Preta ou parda são apenas 24,4%. Esses dados, eles, ao invés de eles serem por si só explicativos para nós pensarmos que existe uma desigualdade racial no Brasil que deve ser combatida, muitas vezes eles são utilizados para reforçar estereótipos, né? Porque nós compreendemos que se tem mais jovens sendo mortos pela polícia e mais jovens negros do que brancos, há uma pretensão de simplificar essa notícia, de simplificar esse dado,
naturalizando a ideia de que então homens e meninos pretos são mais violentos, né? E esse é um estereótipo bastante reproduzido, né? De que os homens pretos e pardos sejam violentos, naturalmente violentos e, portanto, suspeitos. Há poucos anos atrás você via isso nas delegacias de polícia, plaquinhas dizendo, né? Um negro parado é suspeito, um negro correndo é culpado. Isso não é uma piada engraçada, essa é um estereótipo absolutamente cruel e violento, né? Bastante criminoso. O mesmo para as mulheres, né? A sexualização ou a atribuição de que as mulheres negras têm uma propensão de serem melhores trabalhadoras domésticas. Então, as alunas negras das escolas, elas costumam ser abordadas, né? Por muitas pessoas para dizer, você não quer fazer faxina lá em casa, né? A naturalização desse lugar entre homens e mulheres negros no Brasil nos impede de enxergar que esses dados não são naturais. Ninguém nasce violento, ninguém nasce naturalmente violento, e ninguém nasce naturalmente sabendo fazer um trabalho doméstico, né? Isso é uma questão de sociedade, a gente aprende isso, né? A gente é colocado nessa sociedade, né? E agora falando um pouquinho da minha área, né? Eu sou uma professora da universidade, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e recentemente saiu uma pesquisa, né? A FAPESP, a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, lançou dados alarmantes sobre essa questão racial entre as pessoas que fazem doutorado e que se empregam a partir disso, né? Porque nós temos, a partir da Constituinte, né, da Constituição de 88, né, um avanço enorme do movimento negro em relação a políticas públicas para produzir equidade, para produzir inserção no mundo do trabalho. Então, nas escolas, entre determinadas profissões, professores, nós já temos na escola muito mais professores e professoras negras do que nós tínhamos nos anos 70, nos anos 50, né? Ocorre que quando olhamos os cargos mais altos, né, ou as mais altas patentes de titulação, nós não encontramos essa mesma realidade, né, da democratização racial nesse processo. Então, aqui esse dado nos diz que a imensa maioria, 62% dos doutores no Brasil são brancos, né, e apenas 5,6% são pretos, 20% são pardos, tá? Alguns não declararam, mas essa é um dado bastante patente também quando nós estamos na universidade e vemos o corpo docente, né, entre os professores e as professoras que são doutores e doutoras. E isso também se reflete em desigualdade salarial. E é estranho isso, porque, por exemplo, do ponto de vista dos concursos, as pessoas ganham os mesmos salários, né? No entanto, nem sempre os doutores estão trabalhando nas universidades públicas ou nas escolas públicas. Eventualmente, e para falar a verdade, né, a imensa maioria das faculdades no Brasil são particulares, então é um pouco do mercado de trabalho que regula isso. E aí há uma desigualdade muito criminosa nesse sentido. Observa-se que apesar do salário do doutor ser um salário considerado bastante alto no Brasil, tendo em vista a média salarial brasileira, né, obviamente os doutores são remunerados a partir também da sua trajetória de pesquisa, né, são muitos anos de estudo. Nós temos que a faixa salarial entre homens brancos doutores está beirando os 18 mil reais e homens negros, no caso, 14 mil reais. Né? Então, quer dizer, essa aliás, voltando aqui, entre homens brancos, 17 mil reais e homens negros, nós temos 15 mil reais. Desculpa. Com relação às mulheres brancas ganham menos que os homens brancos, no mercado de trabalho, ou seja, enquanto que os homens brancos ganham R$ 17.600 em média, as doutoras brancas ganham 14 mil e as doutoras pretas 14 mil e um pouquinho menos, né?
14.700 as mulheres brancas e as mulheres pretas, 14.200. Ou seja, há uma média salarial interseccional. E o que é interseccionalidade? A raça não é a única forma de opressão ou exploração na desigualdade brasileira. São várias camadas de desigualdade, né? No topo delas, o topo dessa hierarquia social estão os homens brancos, ricos, héteros, né? E aí a gente vai passando por camadas de desigualdade, que são atravessamentos, avenidas de desigualdade. Mulheres ganham menos, homens negros ganham menos, mulheres negras ganham menos ainda. Então, na base dessa pirâmide estão as mulheres negras. E é por isso que as mulheres negras estão hoje muito mais ocupadas com o trabalho doméstico remunerado, que é o pior trabalho remunerado no Brasil, um dos piores, na medida que foi o último, né? Décadas depois a conquistar direitos que a CLT obteve nos anos 40, né? Somente em 2015 as empregadas e trabalhadoras domésticas obtiveram esses mesmos direitos. É o trabalho mais mal valorizado no Brasil, e ele é majoritariamente ocupado por mulheres negras. Elas são a base da sociedade. Né? Com relação às mortes, além das violências por homicídio, as mortes produzidas pela repressão policial também é de 82% negros. Né? Isso não significa que homens e mulheres negros, que jovens negros sejam, a maioria meninos negros, né, sejam mais violentos, mas eles estão em situação de maior violência, tá? Mas ninguém nasce violento, tá? Portanto, a partir da realidade da chacina ocorrida, nós podemos pensar que aquela dolorosa situação, né, de pessoas pretas e pardas morando em lugares periféricos, em territórios periféricos, à mercê do tráfico e sendo aliciadas pelo tráfico, não nos coloca na posição apenas de vítima. Não se trata de trabalhar com a noção de vítima, não existe vitimismo nisso, mas existe uma complexa resposta que precisa ser atravessada pela questão da reprodução social, né? E por fim, eu quero fazer um convite para vocês para a seguinte questão. Eu sou uma mulher branca falando sobre consciência negra, né? Isso é quase um paradoxo? É quase um paradoxo porque deveríamos ter muito mais pessoas negras falando da consciência negra. Mas também é importante que pessoas brancas falem da consciência negra, participem das bancas de heteroidentificação, componham os movimentos negros como apoiadores, como sujeitos que estão dispostos a ouvir o que o movimento negro tem a nos ensinar. O movimento negro entregou para o Brasil, em 2003, a lei mais importante educacional em relação a isso, que é a Lei 10.639, a lei que obriga os professores e professoras a trabalhar com a cultura afro-brasileira e a história da África de forma transversal em todas as disciplinas. Isso significa que professores e professoras brancas ou não negras, né, precisam estar muito atentas também ao que é o movimento negro, ao que é a consciência negra, o que vive o povo negro no Brasil, e assumir as suas responsabilidades em torno disso. Ocorre que as últimas pesquisas têm avançado para um outro patamar, para um outro lugar, que é a resistência que os brancos têm em relação a assumir os seus privilégios, porque, de alguma forma, os brancos, as pessoas brancas no Brasil, já de algum modo reconhecem que os negros herdaram prejuízos históricos que vêm de tempos muito remotos, desde a colonização, né, passando principalmente pela escravidão, pela marginalização pós-abolição, pelo processo de exclusão social, pela dificuldade de inserir esses homens e mulheres dentro dos sistemas de ensino e de trabalho digno. De alguma forma, as pessoas brancas reconhecem isso, mas não reconhecem que herdaram também privilégios, que possuem portas abertas sem perceber que possuem portas abertas apenas pelo fato de serem brancos. Então, pelo fato de eu ser branca, eu nunca fui parada no supermercado, né, para abrirem a minha bolsa e verem se eu roubei alguma coisa. Pelo fato de eu ser branca, eu nunca fui revistada de maneira
autoritária ou vexaminosa. Pelo fato de eu ser branca, eu tive muita facilidade de conseguir o meu primeiro emprego quando eu me formei, né? Pelo fato de eu ser... Mas é muito difícil enxergar o que não aconteceu comigo. Nesse caso, tem uma autora maravilhosa, a professora Cida Bento, que ela trabalha com uma espécie de dispositivo que a nossa sociedade criou, que é o Pacto da Branquitude. E o que a Cida Bento está dizendo? Que existe um acordo silencioso das pessoas brancas não reconhecerem seus privilégios, né? Apagando a noção de que o negro sofreu um prejuízo histórico, uma herança que o tornou prejudicado, mas o branco não teria também herdado, portanto, uma herança que favoreceu ele, né? Quer dizer, eu não tive tantas dificuldades de obter determinadas portas abertas para mim, porque eu herdei esse privilégio branco. Tá? Esse pacto é sustentado pelo silêncio. Os brancos não se colocam, eles não reivindicam, né, que as pessoas negras tenham acesso aos direitos, né? Fica muito a depender do movimento negro, né? Então a pessoa branca, né? E eu estou falando a partir de um lugar de fala, né? Se ela não for antirracista, como diz a Angela Davis, ela vai negar e vai naturalizar as desigualdades sociais, porque ela vive numa sociedade racista e é ela a beneficiada por ela. Por isso que não existe racismo reverso. Não é possível que alguém cometa racismo comigo. Por quê não é possível? Porque o racismo é uma estrutura de poder. É aquilo que impede alguém de conseguir um emprego, é aquilo que impede alguém de ser considerado bonito, de considerado aceito, de ser considerado dentro do padrão. E o branco jamais passou por isso. Né? Então, piadas com relação à pele branca nunca podem ser consideradas racistas, elas são apenas piadas sem graça, obviamente, de mau gosto, né? Um preconceito idiota, pô, né? Mas racismo não, porque o racismo supõe poder, né? Quer dizer, eu já fui impedida de adentrar algum espaço porque eu sou branca? Não. Não reconhecer isso faz parte do pacto da branquitude. Eu estou protegendo que todos os meus descendentes, né, também continuem gozando dos privilégios que a branquitude, que ser branco me permitiu. Então, romper esse pacto exige reconhecer o lugar de privilégio, reconhecer que a branquitude é um privilégio. E aí é um privilégio nessa sociedade racista. E aí romper esse silêncio, né? Romper esse pacto, denunciar o racismo, ouvir, escutar. Então, quando alguém fala, você foi racista nessa fala, peça para entender por quê. E não se negue ou feche isso, né? Entenda por que a pessoa está te dizendo isso. Enfim, acho que eu já falei demais, mas eu trago aqui os desafios e as resistências, né? Acho que o maior desafio é a gente superar a negação do racismo, né? A gente precisa lembrar que o Brasil é um país racista, porque nós temos esses dados todos em relação à violência, a salários, à dignidade do trabalho, em relação à empregabilidade. E parar de negar o privilégio branco, ou seja, de que os brancos herdaram mais privilégios do que as outras etnias, né? É preciso fortalecer as políticas afirmativas e ações afirmativas enquanto elas forem necessárias, porque enquanto a desigualdade for reflexo dessa estrutura, só quando nós tivermos equidade, nós não precisaremos mais de cota, nós não precisaremos mais de leis que obriguem o ensino de história da África, por exemplo, e da cultura africana. Para a gente nos desobrigar isso, do ponto de vista da lei, nós precisamos que isso seja natural, que isso seja resultado de uma educação de fato igualitária e equitativa, né? E romper com o mito da democracia racial, achar que porque nós não tivemos o apartheid oficial, né, como foi o caso da África do Sul, dos próprios Estados Unidos, que nós
tenhamos sido uma colônia, um país, uma nação que se erigiu sem racismo. Nós tivemos e sempre fomos pautados, né, no trabalho escravizado desde a colônia até o final do século XIX, então, portanto, nós fomos formados, né, no trabalho escravo. Então, ele em si é um trabalho racista, né, porque escravizou as etnias vindas da África e colocou esses sujeitos como inferiores, desumanizando-os, e depois nós não reparamos isso. Então, portanto, toda a violência que foi operada para que esse processo se desse, e toda a repressão à resistência que os homens e mulheres negros travaram no Brasil todo esse tempo, vai se metamorfoseando, né, nas formas de repressão atuais, né? Mas elas nos impedem de dizer que nós vivemos uma democracia racial. Então, superar isso exige escuta, exige formação, letramento racial, exige crítica e autocrítica, exige um compromisso que não é só meu, é um compromisso popular e social, um compromisso coletivo de todas e todos, né? Porque o silêncio é parte desse pacto. Então, falar e agir é romper com ele. Não permita que as piadas racistas passem para as próximas gerações como chegaram até nós. Não permita que as pessoas deixem de contratar alguém por questões raciais, ou que as pessoas continuem acreditando que um sujeito é suspeito porque ele tem cara de bandido. Bandido não tem cara. Não existe cara de bandido. Então, nós precisamos dissolver esses padrões, que são padrões construídos historicamente. Para isso, a gente tem que olhar para nós mesmos, para o outro, né? Entender, enquanto sujeito branco ou enquanto sujeito negro, qual é o meu papel nesse processo. Né? O meu conversar, ouvir, principalmente escutar, porque o que eu sei hoje, eu não nasci sabendo também, né? Então, muito obrigada. Eu espero que nós tenhamos uma consciência negra a ponto de todos os dias nós termos consciência negra. Até, até a próxima, até o momento em que nós possamos nos encontrar presencialmente. Eu espero que seja em breve.